Olá, meus irmãos, graça e paz, estou aqui de volta. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força nesse tempo aí, em que estamos em nossas casas ainda, e com aquela saudade dos cultos da igreja. E em breve, creio, vamos estar juntos, se Deus nos abençoar, se Deus permitir, certo? Eu estive um pouco sumido, não tenho feito muitos vídeos, aliás, nenhum vídeo. O último, me parece, foi no domingo passado, semana não fiz, mas é por causa das condições mesmo, físicas. Esse período, ultimamente tem sido um período complicado, porque eu fiz o tratamento, mas está demorando para os efeitos passarem, viu? Está demorando. Mas não vamos falar disso não, vamos falar de coisas boas que Deus tem feito. Eu tenho tido oportunidade, de vivenciar um tempo melhor com Deus e Sua Palavra. Eu quero compartilhar, dando prosseguimento àquele estudo do livro de Gálatas. Eu quero compartilhar com você, meu amado. Em nome do Senhor Jesus, receba aí o texto de Gálatas 3. Vamos ler juntos? A partir do versículo 11, sem perdermos mais nenhum segundo, vamos dar seguimento nessa importantíssima carta do apóstolo Paulo, que foi enviada aos irmãos daquela região chamada Galácia. Então vamos lá, versículo 11 comigo aqui. Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Está aí mais uma vez a exposição muito clara do apóstolo Paulo dentro de uma doutrina fundamental dentro da palavra de Deus, que é a doutrina ou o ensino acerca da graça e acerca da lei. Porque no passado, bem como atualmente, se pode ver que aconteceram muitos conflitos. Ou seja, se o crente nascido de Deus, nascido de novo, deveria observar a lei ou não, ou de que maneira alguém poderia ser recebido, salvo, recebido por Deus e salvo. Será que ele teria que praticar obras da lei conforme era uma necessidade para Israel no tempo, na dispensação do Antigo Testamento? Então entra essa questão aí. E o apóstolo Paulo vai então fazer uma exposição do que é a verdade das coisas, porque não poderia ser diferente disso, daquilo que é apresentado aqui. Ou seja, a graça tem primazia sobre a lei, está acima da lei. Ou seja, a lei não tem a capacidade de salvar. Não porque a lei é imperfeita, não. É porque o homem é imperfeito e incapaz de guardar a lei para que assim pudesse obter a sua salvação. Então ele vai dizer aqui, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então é simples, Efésios 2:8, a salvação vem tão somente pela fé. Então isso não quer dizer que eu necessito da lei. Então o justo viverá pela fé. A justificação, o que é justificação? Aqui nós percebemos, nós lemos Paulo falar, nesse texto, por exemplo, ninguém é justificado diante de Deus. O que é justificação? É uma declaração judicial de Deus acerca da nossa condição. Então, digamos assim, nós estamos diante de um juiz, e esse juiz
considerando todos os pontos e os fatos, vai nos declarar como se não tivéssemos nenhum crime ou nenhum pecado. Ele vai nos justificar, nos declarar justos. Isto dentro de uma condição. Alguém teve que pagar um preço pela nossa justificação, e é Jesus, conforme entendemos pelo texto bíblico, né? Então, o justo viverá pela fé. É através da fé que somos justificados. Aí vem o 12. Leia comigo o 12 aí. Que a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, a lei e a fé são diferentes. A lei depende que haja um homem para cumpri-la, ou um ser humano para cumpri-la, ou um povo para cumpri-la. E nós vemos no Antigo Testamento que o povo de Israel fracassou na observância da lei. Por quê? Por quê? Porque a lei é incapaz de salvar, porque o homem é incapaz de cumpri-la, de vivê-la. Não há como o homem viver a lei ou praticar a lei, justamente porque existe uma condição que torna-se uma dificuldade, impede o homem de praticar a lei, que é o pecado, a presença do pecado na nossa natureza, que nos desqualifica sempre diante do Pai, diante de Deus. Então, aqui, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Então é impossível ao homem fazer justamente o que está declarado aqui, observar os seus preceitos de uma forma completa. Ele sempre vai falhar, ele sempre vai pecar. E assim, uma vez que ele quebra um ponto, ele quebra os demais. E ele é desqualificado diante de Deus. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei. Como entendemos essa questão da maldição da lei? Que na verdade a lei, não que ela seja em si maldita, ela é a lei de Deus, mas ela declara claramente a incapacidade do homem de cumpri-la. Não há como, uma vez que somos pecadores, temos uma natureza defeituosa e pecadora, é impossível a nós o cumprimento dessa lei. Então, uma vez que nós falhamos em cumpri-la, nós somos considerados o quê? Malditos. Então é como se fosse assim. Aqui na frente, Paulo está dizendo que Cristo foi pregado na cruz. E a cruz é uma maldição. Né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, uma vez que não cumprimos a lei, somos considerados o quê? Malditos ou banidos da presença de Deus. E o lugar mais certo para isso, para nós, nesse caso, nessa condição de não cumprirmos a lei, é sermos, digamos assim, colocados naquela cruz e pagarmos o preço devido à nossa condição de pecadores. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Então seria mais do que justo se Deus nos exterminasse e declarasse a nossa total incapacidade de agradá-lo, de viver com Ele. Mas não foi o caso. Não foi esse o caso. Porque Deus não desistiu da sua criatura e resolveu por outro meio, não pela lei, porque a lei é incapaz de salvar e o homem é incapaz de cumpri-la. E a lei torna o homem maldito porque revela a sua incapacidade. Então Deus resolveu tomar outro caminho. Que caminho foi esse? O caminho da cruz. O caminho de Cristo. O caminho de Cristo. E aí vem 13. Cristo nos resgatou dessa maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então, em vez de nós sermos colocados naquela cruz como consequência do nosso erro e pecado, por não cumprirmos a lei adequadamente, por não agradarmos a Deus, em observar os seus mandamentos completamente, sendo nós declarados justos, então a nossa posição, a nossa condição é de malditos, e deveríamos todos, sem exceção, sermos pendurados naquela cruz.
para pagarmos então pela nossa culpa do pecado. Mas não foi esse o caso. Então Deus enviou seu Filho para ser Ele, em nosso lugar, maldito naquela cruz, para assim nos resgatar da maldição da lei, nos resgatar dessa necessidade. Quando se diz aqui resgatar da lei, é nos resgatar da necessidade de termos que observá-la. E mais, uma vez que somos resgatados por Cristo, não somente não precisamos mais, digamos assim, de forma legalista, cumprir a lei, como há um acréscimo a mais nessa situação. Deus nos concede, através do seu Espírito Santo, capacidade real para o cumprimento da lei de Deus. Não de uma forma, aquela forma assim, eu vou fazer isso, eu vou cumpri-la com os meus meios. Não. Pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito em nós, somos capazes de cumprir aquilo que agrada a Deus, aquilo que vai satisfazer a Deus, né? Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, versículo 13 aí, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha o 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, está vendo? Aí Paulo vai falar justamente desse Espírito Santo, que é fundamental mesmo para o cumprimento da verdadeira lei de Deus, que é o Espírito em nós, que nos leva a esse cumprimento. Então esse Espírito Santo é recebido pela fé aqui, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então a fé nos faz entrar, né? Pela fé somos salvos, entramos dentro dessa região de bênçãos. E uma das bênçãos é o Espírito prometido, que Deus vai enviar aos nossos corações, porque cremos no Salvador e fomos por Ele salvos, e Ele enviou o Espírito aos nossos corações. E aí sim vamos agradar a Deus, porque plenamente cheios do Espírito somos capazes de agradá-lo. Não por nossos meios, não pela forma como executamos os rituais religiosos, ou as doutrinas, ou os mandamentos, não. Mas essa questão é uma questão íntima, ela acontece, simplesmente acontece. Nós vivemos assim. Deus, através do seu Espírito, Ele nos impulsiona a viver assim. A coisa acontece naturalmente. Por quê? Porque nós temos uma natureza transformada. O pecado é controlado. Veja, o pecado é a maior barreira que nos impede de cumprir a lei de Deus. Então, existe uma necessidade de tratamento do pecado. E é isso que acontece quando Deus nos salva. Há um tratamento lá. Ele remove o coração de pedra, coloca o coração de carne, somos novas criaturas. Nova criatura é quem está em Jesus. E aí vai. Nós vamos viver uma vida espontaneamente movida pelo Espírito Santo. E vamos agradar a Deus sim, como se nós estivéssemos ali cumprindo todos os requisitos da lei. E aí, uma vez que somos aceitos por Deus, nós somos alvo dessa bênção maior, das bênçãos que continuam vindo ao longo da nossa caminhada, né? Para que a bênção de Abraão, ou seja, a bênção de Abraão é a fé. Abraão não foi um cumpridor da lei que foi, não foi aquele cumpridor da lei que foi salvo, não, ele recebeu a promessa pela fé, e a fé é que o salvou, né? Então, Paulo continua desenvolvendo essa questão da lei, e nós vamos tratá-la mais futuramente, irmãos, mas deixando claro esses pontos aqui, né? A graça de Deus, ela tem supremacia, ela está acima da lei, porque a lei revela o pecado, nos desqualifica, revela quem somos, pecadores incapazes de cumpri-la.
por causa da existência em nós de uma natureza decaída, pecaminosa. Então não houve alternativa, né? Seriam duas situações. A primeira situação seria o juízo de Deus, para exterminar, como no dilúvio, exterminar de vez a criatura, uma vez que ele é culpado, e aquele que pecar deve morrer, conforme é descrito na lei. Então não teria como Deus, digamos assim, fazer justiça se não houvesse uma execução sumária da humanidade instantaneamente. Mas ele não fez isso, ele não quis fazer. Já no dilúvio, Deus disse que não faria mais aquela coisa de querer destruir a humanidade. Ao contrário, Deus planejou algo que pudesse nos resgatar dessa maldição da lei. E assim Jesus veio se tornando maldito ali na cruz do Calvário por nós. E através dessa fé, a fé de Abraão, nós tomamos posse da promessa, tomamos posse da vida eterna, tomamos posse da salvação. E ela nos credencia, nos dá capacidade de agradarmos a Deus, de cumprirmos a lei verdadeiramente. Por quê? Porque não é simplesmente uma ação humana, mas uma ação divina em nosso ser interior, que nos transforma, nos faz novas criaturas. E aí nós seguimos adiante, nessa, digamos, aventura na presença de Deus, como peregrino que somos em direção à nova Jerusalém, a cidade celestial. Então, irmãos, é necessário, é preciso, em primeiro lugar, crer em Jesus para a nossa salvação. Isso você já fez, creio eu. Mas não parar aí, mas temos um avanço maior no conhecimento de Deus e do seu Espírito. E sermos cheios do Espírito Santo a cada dia, para que possamos então agradar a Deus em tudo que fazemos, sem exceção. Não precisamos da lei, não precisamos guardar sábado, outras coisas ou mais outros itens da lei. Não, esqueça isso. Esqueça somente em descobrir a vontade de Deus através do Espírito em cada momento de sua vida. Então somos esse povo abençoado, resgatado, salvo, que recebeu o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito nos selou como propriedade de Deus. E nele vivemos, e nos movemos, e existimos. E vamos continuar seguindo a nossa caminhada. Com dificuldades ou não, mas seguiremos. Com essa fé robusta, essa fé que vence todas as adversidades. Seja cheio do Espírito, irmão. E siga em frente. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, precisamos de Ti, da Tua voz, do Teu conselho. Queremos ser cheios do Espírito Santo, da promessa, que faz com que o crente verdadeiramente salvo em Cristo siga um caminho de vitória. E assim vamos seguindo o nosso caminho. De graça em graça, de glória em glória, para o louvor da Tua graça, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém. Deus abençoe, irmão.